Você sabia que os tubarões são mais velhos do que as árvores? Isso mesmo. Esses impressionantes predadores marinhos já estão no planeta há mais de 400 milhões de anos, enquanto as árvores, essas majestosas criaturas que dominam a paisagem terrestre, só começaram a aparecer na Terra há cerca de 350 milhões de anos. Se você parar para pensar, isso significa que quando as primeiras árvores começaram a enraizar-se no solo e a espalhar suas folhas, os tubarões já estavam nadando nos oceanos, governando as águas com sua força e habilidade. Parece inacreditável, não é mesmo? Mas a história dos tubarões é ainda mais fascinante do que parece. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais curiosidades incríveis como essa. Deixe o like para apoiar nosso trabalho. Neste vídeo, vamos explorar como os tubarões, seres tão antigos quanto a própria Terra, sobreviveram por tanto tempo, adaptando-se aos mais diversos ambientes e mudando muito pouco ao longo dos milênios. Vamos também desvendar alguns mistérios sobre essas criaturas incríveis e entender como a sua sobrevivência e sucesso evolutivo são um verdadeiro testamento da resiliência da natureza. Fique conosco e descubra os segredos dos tubarões, as relíquias do mar, que apesar de sua aparência feroz, têm muito a nos ensinar sobre a vida, a adaptação e a evolução. Capítulo 1. Os primeiros tubarões. Você sabia que os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos? Isso significa que esses incríveis predadores marinhos estavam nadando nos oceanos muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra, e surpreendentemente, antes mesmo das árvores começarem a crescer. Para colocar isso em perspectiva, as primeiras árvores só surgiram cerca de 350 milhões de anos atrás. Assim, os tubarões não só sobreviveram a eventos cataclísmicos que dizimaram outras formas de vida, mas também se adaptaram e prosperaram em um planeta em constante transformação. Os primeiros tubarões eram muito diferentes das espécies que conhecemos hoje. Eles pertencem a um grupo de peixes chamados de condrífios, caracterizados por terem esqueletos compostos de cartilagem em vez de osso. Esse tipo de estrutura é leve e flexível, permitindo que os tubarões fossem ágeis predadores desde o início de sua evolução. Apesar de os registros fósseis dos primeiros tubarões serem limitados, principalmente por conta da fragilidade de seus esqueletos cartilaginosos, seus dentes fossilizados contam uma história fascinante. Esses primeiros tubarões tinham características que podem parecer primitivas para os padrões modernos, mas que foram incrivelmente eficazes em seu ambiente. Suas mandíbulas afiadas e dentes substituíveis eram uma verdadeira inovação evolutiva, permitindo-lhes capturar e devorar uma variedade de presas. Eles também possuíam corpos hidrodinâmicos que os tornavam caçadores rápidos e eficientes. No início de sua existência, os tubarões habitavam mares rasos e lagos salobros, mas ao longo do tempo expandiram seus territórios para os oceanos profundos. A habilidade de se adaptar a diferentes ambientes foi uma das razões principais para sua sobrevivência através de várias eras geológicas. Hoje, quando vemos um tubarão nadando majestosamente no oceano, estamos observando o resultado de centenas de milhões de anos de evolução. Essas criaturas são verdadeiras máquinas do tempo vivas, testemunhas de uma era em que a Terra era um lugar completamente diferente, e suas histórias continuam a nos surpreender. Capítulo 2. A evolução dos tubarões. Você sabia que os tubarões são verdadeiros mestres da evolução? Ao longo de 400 milhões de anos, esses animais se adaptaram a diversas transformações no planeta e sobreviveram a 5 extinções em massa. Esse é um feito incrível, que torna os tubarões um dos grupos mais antigos e resilientes da Terra. A evolução dos tubarões começou com as espécies primitivas que habitavam os mares no período devoniano, conhecido como a Era dos Peixes. Esses primeiros tubarões, como o Cladozelache, tinham corpos mais simples e esguios, com mandíbulas menos desenvolvidas do que os tubarões modernos. Apesar de serem caçadores ágeis, esses ancestrais não possuíam as poderosas mandíbulas que hoje associamos aos tubarões. Com o passar das eras, os tubarões evoluíram em resposta às mudanças nos ecossistemas marinhos. Durante o período carbonífero, surgiram espécies com dentes mais especializados, projetados para esmagar ou cortar, permitindo que se alimentassem de uma gama maior de presas. Um exemplo fascinante é o Helicoprion, um tubarão com uma mandíbula em forma de espiral cheia de dentes afiados. Sua estratégia de alimentação ainda é tema de debates entre cientistas.
Outra transformação marcante ocorreu durante o Mesozoico, quando os tubarões começaram a desenvolver habilidades que os tornariam predadores de topo. Eles ganharam mandíbulas articuladas que podiam projetar para frente e abocanhar presas maiores. Além disso, suas escamas dermodérmicas se tornaram mais eficazes, reduzindo o atrito com a água e permitindo maior velocidade. Os tubarões modernos que conhecemos hoje surgiram há cerca de 100 milhões de anos. Esse período é marcado pelo aparecimento do megalodon, um dos maiores predadores que já existiram e que dominou os mares por milhões de anos. Ainda que extinto, ele representa o ápice da evolução desses animais. Hoje, os tubarões continuam a ser uma peça-chave nos ecossistemas marinhos. Eles evoluíram para ocupar diversas funções ecológicas, mostrando que sua adaptação é constante e fascinante. Só o tempo dirá quais serão os próximos passos dessa jornada evolutiva impressionante. Capítulo 3. O impacto das árvores na terra e o surgimento dos tubarões no mar. Enquanto os tubarões deslizavam pelos oceanos primitivos, algo extraordinário estava acontecendo em terra firme. As primeiras árvores, que surgiram aproximadamente 50 milhões de anos após os tubarões, transformaram radicalmente o planeta. Esse contraste entre a evolução marinha e terrestre é uma história de adaptação e impacto profundo no ecossistema da Terra. Há cerca de 350 milhões de anos, as primeiras árvores começaram a aparecer durante o período Devoniano. Antes delas, o solo era dominado por pequenas plantas e musgos que não passavam de alguns centímetros de altura. Com o advento das árvores, como as ancestrais Archaeopteris, que podiam atingir até 10 metros, houve uma verdadeira revolução ecológica. Essas plantas foram as primeiras a desenvolver madeira e sistemas vasculares que lhes permitiam crescer e se expandir. A presença de árvores trouxe um efeito cascata. Elas criaram novos habitats para insetos e pequenos animais, estabilizaram o solo com suas raízes e iniciaram o ciclo de carbono moderno, absorvendo grandes quantidades de CO2 da atmosfera. Esse processo, chamado de sequestro de carbono, esfriou o clima global, contribuindo para as condições que moldariam a Terra nos milênios seguintes. Enquanto isso, nos oceanos, os tubarões continuavam sua jornada evolutiva. Os mares devonianos eram habitados por um verdadeiro arsenal de predadores, mas os tubarões tinham vantagens significativas. Sua estrutura cartilaginosa permitia maior flexibilidade e velocidade em comparação a outros peixes ósseos. Espécies como o Cladozelache, um dos primeiros tubarões conhecidos, demonstravam habilidades de nado que os colocavam no topo da cadeia alimentar. Esse período também marca uma relação simbólica entre a terra e o mar. As árvores influenciaram os níveis de oxigênio na atmosfera, afetando indiretamente a composição química dos oceanos. Isso criou condições ideais para o florescimento da vida marinha, incluindo os tubarões, que se beneficiaram de ecossistemas marinhos mais ricos e diversificados. Assim, enquanto as árvores consolidavam seu reinado em terra, os tubarões dominavam os mares. Essa dinâmica dual entre dois mundos moldou o planeta de maneiras que continuam a influenciar a Terra moderna. A evolução desses seres vivos é um testemunho de como as interações entre terra e água foram cruciais para o desenvolvimento da biodiversidade que conhecemos hoje. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Capítulo 4. O tubarão como relíquia viva. Quando falamos sobre tubarões, muitas vezes os associamos a filmes de terror ou a criaturas perigosas. No entanto, esses animais são muito mais do que predadores dos mares. Eles são relíquias vivas, sobreviventes de um passado remoto que testemunharam mudanças colossais no planeta Terra. Os tubarões são verdadeiros emblemas da adaptação e da resiliência ao longo de milhões de anos. Os tubarões surgiram há mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Durante esse longo período, sobreviveram a 5 grandes extinções em massa, incluindo a que eliminou os dinossauros há cerca de 106 milhões de anos. A capacidade de atravessar esses eventos apocalípticos é prova de sua incrível habilidade de adaptação. Enquanto muitas outras espécies desapareceram, os tubarões continuaram a prosperar, evoluindo para se adequar a novos ambientes e ecossistemas marinhos. Um dos fatores que tornam os tubarões tão únicos é seu esqueleto, que é composto de cartilagem em vez de osso.
Isso não apenas os torna mais leves e ágeis na água, mas também facilita a adaptação a diferentes habitats. Eles possuem sistemas sensoriais incríveis, como as ampolas de Lorenzini, que lhes permitem detectar campos elétricos gerados por outros animais. Essa habilidade é essencial para a caça e a navegação nos oceanos. Ao longo do tempo, os tubarões se diversificaram em mais de 500 espécies, desde o colossal tubarão-baleia, que se alimenta de plâncton, até o veloz tubarão mako, um dos nadadores mais rápidos dos mares. Cada espécie desempenha um papel importante nos ecossistemas marinhos, controlando populações de outras espécies e mantendo o equilíbrio da vida nos oceanos. Porém, essa história de sucesso não significa que os tubarões estão seguros. Nos últimos séculos, eles enfrentaram ameaças sem precedentes, principalmente causadas por atividades humanas. A pesca excessiva, a destruição de habitats e a demanda por produtos como a sopa de barbatana de tubarão colocaram muitas espécies em risco crítico de extinção. Estima-se que cerca de 100 milhões de tubarões sejam mortos todos os anos. É essencial entendermos o valor dos tubarões como relíquias vivas e agentes fundamentais para a saúde dos oceanos. Sem eles, os ecossistemas marinhos poderiam entrar em colapso, afetando diretamente a vida marinha e, consequentemente, os humanos que dependem desses recursos. Assim, quando admiramos um tubarão, devemos enxergá-lo como um símbolo da história viva do planeta. Eles são testemunhas silenciosas de uma terra que mudou dramaticamente, resistindo ao teste do tempo como poucas criaturas conseguiram. Proteger os tubarões não é apenas uma questão de conservação, é um compromisso com o equilíbrio dos oceanos e o respeito às maravilhas naturais do nosso planeta. Capítulo 5. Os desafios dos tubarões no mundo moderno. Os tubarões, seres que atravessaram centenas de milhões de anos de evolução, agora enfrentam uma das maiores ameaças de sua existência: as atividades humanas. Apesar de sua resistência e adaptação ao longo das eras, a sobrevivência desses predadores marinhos está seriamente comprometida, devido a um conjunto de fatores que refletem a complexa relação entre o homem e o meio ambiente. Pesca excessiva e a caça aos tubarões. Uma das maiores ameaças aos tubarões é a pesca excessiva. Todos os anos, milhões de tubarões são capturados, muitas vezes de forma indiscriminada, para atender à demanda por produtos como a sopa de barbatana de tubarão, um prato considerado uma iguaria em várias culturas. A prática conhecida como finning é particularmente cruel. Os tubarões têm suas barbatanas cortadas e são devolvidos ao oceano ainda vivos, onde morrem lentamente. Essa pressão sobre as populações de tubarões é insustentável. Muitas espécies, como o tubarão-martelo e o tubarão branco, já estão na lista de ameaçados de extinção. Além disso, como predadores de topo, a diminuição de suas populações pode causar desequilíbrios ecológicos significativos, afetando toda a cadeia alimentar marinha. A poluição dos oceanos. Outro fator crítico é a poluição marinha. Os tubarões vivem em um ambiente cada vez mais contaminado por plásticos, produtos químicos e outros detritos. Microplásticos, por exemplo, entram na cadeia alimentar e podem se acumular nos tecidos dos tubarões, afetando sua saúde e capacidade de reprodução. Além disso, os derramamentos de petróleo e a destruição de recifes de corais, que servem como habitats para muitas espécies, também representam sérias ameaças. Mudanças climáticas. O aquecimento global também está impactando os tubarões. O aumento da temperatura dos oceanos está alterando os padrões de migração e os hábitos alimentares de muitas espécies. Algumas estão sendo forçadas a migrar para águas mais frias, enquanto outras lutam para encontrar presas em ambientes que estão mudando rapidamente. Além disso, a acidificação dos oceanos, causada pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono, pode afetar o desenvolvimento de ovos de tubarões e prejudicar espécies que dependem de recifes de corais para sobreviver. A importância da conservação. Apesar desses desafios, existem esforços crescentes para proteger os tubarões e seus habitats. Organizações de conservação, cientistas e ativistas ambientais trabalham para promover a criação de áreas marinhas protegidas, onde os tubarões podem viver sem a pressão da pesca. Além disso, campanhas de conscientização ajudam a educar o público sobre a importância desses animais para os ecossistemas marinhos. Medidas como a proibição do finning em vários países, a regulamentação da pesca e o incentivo a práticas sustentáveis
São passos importantes para garantir que os tubarões continuem a desempenhar seu papel vital nos oceanos. Mas, para que essas iniciativas sejam bem-sucedidas, é essencial que governos, comunidades locais e indivíduos trabalhem juntos em prol da conservação. Um futuro para os tubarões. A sobrevivência dos tubarões não é apenas uma questão de preservar uma espécie icônica. Trata-se de manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos e, por extensão, a saúde do planeta. Os tubarões são um lembrete vivo da complexidade e da interconexão da vida na Terra. Proteger esses predadores é um passo essencial para garantir que as futuras gerações possam admirar e aprender com essas extraordinárias criaturas do mar. Conclusão. Agora que você sabe que os tubarões são mais velhos do que as árvores, pode olhar para esses animais com um novo respeito. Eles são as verdadeiras relíquias dos mares, sobreviventes de eras passadas, e continuam a desempenhar um papel vital nos ecossistemas marinhos. Sua longevidade, resiliência e adaptações inteligentes são um exemplo perfeito da força da natureza. Ao proteger os tubarões, estamos protegendo não apenas essas incríveis criaturas, mas também o equilíbrio dos nossos oceanos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades fascinantes sobre o mundo natural. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Até a próxima! E lembre-se, os tubarões podem ser os predadores mais antigos do planeta, mas a sua história está longe de ser apenas uma história de sobrevivência. É uma história de adaptação, evolução e respeito pela natureza.